Estamos de volta, minha gente, com o Cidade Alerta. A manhã desta quinta-feira foi de muito transtorno para passageiros que utilizaram o transporte público da Grande Aracaju. Cerca de 900 rodoviários do transporte público paralisaram as atividades. Eles cobram salários atrasados. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, CETRANSP, informou que são 146 ônibus de 43 linhas afetadas. Além de prejuízo aí dos passageiros, 140 mil passageiros prejudicados, principalmente os da zona de expansão da capital. Terminais de integração estão lotados desde o início da paralisação, que foi logo na manhã de hoje. Segundo a CETRANSP, as outras 4 empresas prestadoras do transporte seguem em operação, tentando atender os passageiros das regiões afetadas, mas não há previsão de retomada da circulação regular. O presidente do CETRANSP, Alberto Almeida, falou mais cedo sobre o assunto. Vamos conferir. Se você fizer aí uma retrospectiva, você vai olhar que nos últimos meses, mensalmente, nós temos uma paralisação, mensalmente nós temos uma interrupção do serviço por falta de pagamento de salário, por falta de pagamento de fornecedores, e o setor de transporte está nessa. Entre folha de pagamento e combustível, você tem na ordem de 70% dos nossos custos. E são 2 custos que você não pode deixar de pagar. Eu não posso deixar de pagar a folha de pagamento e muito menos o transporte, o combustível. Que os dois, né, eles são essenciais. É alertar mais uma vez que é preciso que todos os entes do governo, seja federal, estadual, municipal, se deem as mãos para buscar uma solução. O governo do estado está estudando aí, né, eu acredito que logo a gente vai ter um posicionamento positivo com a isenção do ICMS do diesel, que representa um peso muito grande para a gente. Você tem o governo municipal tratando da possibilidade da isenção, redução dos impostos municipais e mais ainda da injeção da entrada de dinheiro extratarifário, que é o que o Brasil está fazendo. As cidades estão colocando dinheiro para o transporte público funcionar, não é para o empresário, não é para a empresa, é para o seu transporte público funcionar. O nosso objetivo agora é mostrar o impacto dessa greve para a nossa população e de que forma as empresas de transporte, junto com os rodoviários, vão resolver esse transtorno. A apresentadora está dizendo que é contra a greve ou a favor da greve? Não. Eu acho que todo mundo deve reivindicar os seus direitos. Só assim que, de fato, a gente consegue fazer barulho, a gente consegue ser ouvido. O que eu não concordo é que trabalhadores sejam prejudicados por causa disso. Então, o que a gente deseja aqui é que entre em acordo logo. A gente entende o lado do empresário, que teve uma queda de 70%, como ele disse aí, nesse número de passageiros. É um baque grande, é um custo alto, tem manutenção, enfim. A gente sabe que são muitos funcionários. Essa empresa do Grupo Progresso, por exemplo, são 3 mil funcionários. Então, a gente já sabe aí que quase a metade está paralisada, né? 900 rodoviários dessa empresa paralisaram, de 3 mil, ou seja, a gente está vendo aí que o número é alto, é isso que eu disse, 3 mil é o todo da Grande Aracaju. Pronto, meu diretor está aqui trazendo essa informação. Então, são 3 mil rodoviários na Grande Aracaju. E desse número, 900 do Grupo Progresso paralisou no dia de hoje. Então, a gente vai ao vivo agora mostrar esse transtorno na prática com a repórter Jéssica Cruz, que já está ao vivo com a gente, direto do Terminal do Centro. Movimentação, já estou vendo que está grande aí, hein, Jéssica? Boa noite. Oi, Mariana. Boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Atalaia no Cidade Alerta. Sim, a movimentação é intensa, é constante. Eu estava aqui acompanhando você falar sobre a nota do CETRANSP, mas tem muito passageiro à espera do transporte público coletivo. Quando chega assim o ônibus,
todo mundo corre logo, se é uma região mais próxima de onde a pessoa mora, né? Porque não vai ter aqui o ônibus da Progresso, então pega um que é mais próximo, tem um ponto mais próximo e aí todo mundo já corre em direção a esse ônibus para não ficar aqui no meio da rua, né? Para voltar para casa. Muita gente voltando para o trabalho nesse horário do dia, né? Esse é o horário de pico. Muita gente preocupada, viu, Mariana? Eu cheguei aqui mais cedo e eu via muita gente perguntar, olha, tá passando tal ônibus? E aí? Tem gente que não sabe ainda que é só com o Progresso esse problema. Eu vou tentar conversar com algumas pessoas por aqui, porque eu sei que a preocupação ela é grande. Olá, boa noite, tudo bem? Você se preocupou com essa greve, com essa paralisação dos rodoviários anunciada logo cedo? Me preocupei sim. Você pensou o quê? Como é que eu vou voltar para casa? Exatamente. Estou aqui até agora, imaginando como é que eu vou voltar para casa. Nada do seu transporte? Até agora não passou, não. Você está há quanto tempo aqui esperando? Já tem 1 hora já. Há 1 hora esperando e você vai para que região? Farolândia. Vai para Farolândia. Como é seu nome? Jonisson. Jonisson. O senhor também está preocupado? Está esperando aqui há um bom tempo, como o Jonisson? Tem que esperar, não pode fazer nada a não ser esperar, até resolver a situação. Muita gente aqui na espera. Vou pular aqui para ver se esse senhor conversa comigo também. Todo mundo esperando, o senhor aqui também. O ônibus que o senhor está esperando, está há quanto tempo atrasado? Esperando Augusto Franco Siqueira, mas não sei se vai ter, porque a Progresso está em greve, né? Vamos ter paciência, se não tiver, eu pegarei o Marcos Freire, eu vou lá para o terminal do mercado e pego o Augusto Franco, o bugio, que é a opção. Um transtorno, né? É um transtorno, mas vai fazer o quê, amigo? E a greve é legal. Eles atrasaram o salário do funcionário. Quem quer? A barriga não espera, eles estão certos. Eu apoio tranquilamente, veementemente a greve deles. Apoio 100%, eles estão certos. Tranquilo. São trabalhadores, né? São trabalhadores, de barriga espera, minha amiga? Não espera. Não espera. Eles já estão com quase 1 ano com o stick atrasado e está também agora atrasando o pagamento. Está errado, tem que pagar, rapaz. Tem que pagar passagem, é R$4, a passagem já está cara. Eles querem aumento. Isso é pressão para aumento, mas não pode ser assim não. Primeiro, o patrimônio da empresa são os funcionários, depois os ônibus e os passageiros, em primeiro lugar, que é o primordial. Como é o nome do senhor? José Augusto. O senhor José Augusto falou muito bem aqui, ele tocou na situação desses rodoviários, 900 rodoviários que estão paralisados de braços cruzados e pelo motivo que é justo, que a gente entende que é o atraso salarial, que é a falta do ticket de alimentação e também eles ficaram sabendo que 80 funcionários da empresa seriam demitidos neste final de mês. Então, eles querem negociar com esses empresários para que essa demissão não aconteça e para que regularizem os benefícios e o salário. Eu vou caminhar mais um pouquinho aqui para a gente encontrar mais pessoas que estão preocupadas, todo mundo aqui entendendo o lado desses trabalhadores. É claro que a gente ouve todos os lados dessa história, né, para entender realmente o que é que acontece. O senhor está esperando aqui o ônibus há quanto tempo? Eu cheguei aqui tem uns 15 minutos. Tem uns 15 minutos. Você soube da paralisação dos rodoviários? Desde de manhã, quando eu vim de casa, já estava paralisado já. O senhor ficou preocupado? Eu não. Quem devia se preocupar é as empresas, ter mais um pouquinho de vergonha e pagar os trabalhadores. São os irresponsáveis, todos eles. Empresário, a maioria, querem só tirar dos funcionários. Os benefícios dos funcionários não quer dar. Aí fica nisso aí que dá. Como é o nome do senhor? Barriga. Ele é conhecido como Barriga. Não quis falar o nome não, falou o apelido. Esse é o momento, chega um ônibus aqui, vai em direção a Farolândia, né? Sai daqui do centro, vai em direção a Farolândia. Muita gente fazendo a utilização desse transporte, gente chegando aqui para a região do centro, gente saindo em direção a Farolândia. Agora a gente lembra muito bem, né, desses cuidados que precisam ser mantidos com o transporte público coletivo e com esses trabalhadores, esses rodoviários que trabalharam sob constante risco nesse período de pandemia, né? A gente veio acompanhando aqui, falando dessas problemáticas, dos desvios de funções que eles reclamavam bastante. Muitas paralisações aconteceram e essa é mais uma paralisação com mais um problema que eles apresentam com relação a essa condição de trabalho diário deles, né? E como trabalhar e chegar em casa e não ter a comida, não ter como pagar o financiamento do carro, a pensão do filho, todos esses problemas são expostos, são colocados aí na mesa para a negociação com esses empresários.
Eu também falei com a Raíssa, que é a superintendente do CETRANSP, né? E ela falou justamente sobre essa negociação. Permanece a circulação de 70% da frota. São 140 mil pessoas que circulam no transporte público de Aracaju e região metropolitana. Em torno de 30 mil pessoas foram afetadas com esses ônibus que não circularam da empresa Progresso. A empresa Progresso representa 1/3 da frota aqui de Aracaju. Por isso, 30 mil pessoas ainda é um número bastante alto de pessoas que foram afetadas com essa paralisação, na verdade, com esse atraso salarial e essa falta de negociação. Jéssica, eu agradeço pelas informações. Vocês estão acompanhando aqui. Os nossos repórteres estão espalhados. A gente vai falar sobre esse assunto hoje. A Jéssica está no terminal do centro, à esquerda da sua tela. Vocês já acompanham aí as imagens de Lucas Moura, direto do terminal do mercado. O que é que a Jéssica traz para a gente aqui? Que a população está do lado dos funcionários. A população está do lado dos rodoviários. São pessoas que estão esperando mais tempo por um ônibus, são pessoas que estão há horas esperando o ônibus no ponto, ainda assim são solidárias aos rodoviários. São semelhantes. Daqui a pouco, Jéssica, eu volto com você, porque eu quero saber quais são os meios alternativos que as pessoas estão buscando neste dia de paralisação. Agora eu chamo para a cena, obrigada, Jéssica, eu chamo para a cena o Lucas Moura, direto do terminal do mercado. E por aí, Lucas, como é que está a situação? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Mariana, a situação por aqui também é bastante complicada. A aglomeração e o acúmulo de passageiros aqui no terminal do mercado é grande. Nós vamos observar aqui nas imagens do meu cinegrafista Jefferson Horta, a gente consegue perceber que há sim um grande número de passageiros que ainda aguarda o ônibus aqui. Esses ônibus que estão chegando aí, Mariana, eles já chegam lotados, completamente lotados. E são ônibus também que, alguns deles não são os ônibus que fazem a linha, as principais linhas, né, que essas pessoas estão buscando aqui. São pessoas que vão, por exemplo, para áreas do município de Nossa Senhora do Socorro, a exemplo do Fernando Collor e outras dessa natureza. Aqui, Mariana, neste terminal especificamente, nós temos uma particularidade. Antes de entrar ao vivo, eu estava conversando com essas pessoas e elas estavam me dizendo que rotineiramente aqui no terminal acontece isso. Eles ficam aqui nesse horário de pico aguardando pelo ônibus e que o cenário de hoje, de fato, no cenário de hoje, de fato, há uma presença maior de pessoas aguardando pelo ônibus, mas que não é tantas pessoas, não são tantas pessoas assim, porque diariamente ele já tem que ficar aguardando pelo ônibus nesse horário de pico. A gente observa aí a chegada de um desses ônibus. Os passageiros vão entrar agora nos ônibus. A gente percebe que a corrida pelo acesso ao ônibus é muito grande, afinal de contas, há essa dificuldade mesmo de acesso. A gente acompanha agora na tela do Cidade Alerta Sergipe essa corrida pelo transporte. São trabalhadores, pessoas que saíram de suas casas para trabalhar, com o objetivo, obviamente, de buscar o seu salário, né, de garantir o seu sustento, e no retorno às suas casas, ou melhor, não estão tendo nem o retorno às suas casas garantido. Precisam correr, se aglomerar e se apertar para poder voltar à sua residência, voltar à sua casa. É uma situação realmente muito complicada, Mariana, que a gente acompanha aqui, pessoas correndo em busca do transporte. E repito, esse caso aqui, especificamente neste terminal, o terminal do mercado, o que os passageiros têm dito é que é uma dificuldade diária, não hoje por conta da paralisação, mas todos os dias eles passam por situações desse tipo, Mariana. Agradeço, viu, Lucas, pelas informações. Até me chamou a atenção que tanto no terminal do mercado quanto lá no terminal do centro, as pessoas usando máscara. Quando não está usando, a gente fala mal aqui, a gente reclama mesmo, mas dessa vez eu quero parabenizar. A gente quase não vê alguém aí sem máscara, todo mundo usando máscara. O que não pode, minha gente, é a população se aglomerar porque o rodoviário precisa paralisar porque não tem dinheiro no bolso. É isso que não pode. O que não pode é o trabalhador que leva e traz todo mundo para casa todo santo dia, chegar na casa dele e não ter o que levar para casa. Aí é que não pode. Vocês percebem que
todo mundo que está no ponto de ônibus, sem exceção. Todas as pessoas que foram entrevistadas falaram, olha, eu estou aqui, mas eu não estou julgando o rodoviário, não. Eu não estou julgando nenhum motorista, nem o cobrador, nem o pessoal da limpeza, pelo contrário. A gente está aqui, de certa forma, solidário a eles. Porque o que não pode é o empresário deixar de pagar o funcionário. E aí, quando o trabalhador percebe a sua força, é um momento que tem início na história do nosso Brasil, as greves. As greves acontecem justamente porque o trabalhador entende a sua força e que sem ele as coisas não acontecem. O funcionamento das coisas param. Quem não se lembra da greve dos caminhoneiros, que não se tinha nem comida, meu amigo? Foi um desespero, todo mundo comprando comida nos mercados, os mercados sem papel higiênico, sem comida, gasolina, filas enormes nos postos de combustíveis, porque os caminhoneiros perceberam a força. E é isso que está acontecendo também com os rodoviários. Todos os meses a gente tem mostrado paralisação. No mês passado foram outras empresas. Agora a gente está mostrando o Grupo Progresso. São 3.000 funcionários no total aqui na nossa Grande Aracaju. Desses 3.000, no dia de hoje, 900 cruzaram os braços contra essa situação de atraso de salário e também o atraso da alimentação. Olha o ônibus como está, olha a situação. Isso é digno? É digno que o trabalhador precise estar se aglomerando, amontoando dentro de um ônibus porque não tem como voltar para casa? De outro ponto, os nossos repórteres espalhados para trazer a notícia na hora em que ela acontece. Jéssica Cruz já está em outro lugar, hein? Onde é que você está, Jéssica? Mariana, eu estou aqui num ponto de lotação que é o principal aqui da região central, da região comercial de Aracaju, que fica aqui na Avenida João Ribeiro. É bem próximo de onde eu estava, do terminal do centro, ali na Praça João 23. E aqui tem muita gente. Olha a fila de pessoas que realmente recorreram ao transporte, né, por meio do lotação. O lotação custa em torno de R$ 4,00. Quem tem o dinheirinho em mão, vem para cá. Quem utiliza o cartão e não tem esse dinheiro em mão, infelizmente tem que esperar. Vou tentar conversar com as pessoas aqui. Deixa eu ver se teve... O pessoal já está virando as costas, não quer muito conversar. Bom, mas quando eu cheguei, a fila estava ainda maior. E olha essa situação. Nenhum carro, nenhum motorista tem problema para conseguir preencher esses veículos, não. Porque toda hora tem gente que chega... Gente que sai do trabalho aqui no comércio e já vem direto para essa fila aqui, que é para não perder esse transporte através do táxi de lotação. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com algumas pessoas. Olá, como é seu nome? Fernanda. A senhora teve essa preocupação com a ausência de algumas linhas de transporte público coletivo em Aracaju? Não quero ser filmada, não. Ela não quer falar, tudo bem. Muita gente aqui não quer falar e a gente super entende, né? Lá no terminal a gente conseguiu, aqui não, mas sem problema nenhum. O importante é a gente mostrar que realmente as pessoas estão recorrendo a este serviço. Deixa eu ver se o motorista conversa com a gente. Olá, boa noite. Olá, como é o nome do senhor? Wellington. O senhor está percebendo que está aumentando a quantidade de gente aqui por conta da greve, da paralisação dos ônibus? Eu estou sem saber dessa paralisação. Está sem saber, mas esse fluxo aqui é intenso, né? É, sempre esse horário é sempre desse jeito. Cabe um aqui. Olha, ele está falando que ainda cabe um para entrar no táxi lotação, muita gente na fila. Ele não assistiu o jornal hoje, Mariana, mas esse problema, infelizmente, a gente acompanha desde cedo, né? Essa tentativa de negociação por parte dos rodoviários, né? Para que o salário não venha parcelado em 12 vezes, como eles falam, né? Para que realmente os colegas não venham a ser demitidos, para que o ticket de alimentação, que é tão fundamental hoje em dia, né, para uma família que enfrenta a crise financeira, com um alimento caro, então o ticket de alimentação é fundamental para essas famílias,
que sobrevivem, muitas delas apenas com o salário mínimo desses trabalhadores. Então, por isso que a gente está hoje muito preocupados, não só nós, mas também os usuários desse transporte, do serviço coletivo de transporte público. Agradeço, viu, Jéssica, pelas informações. Então, vocês que estão ligando agora aqui no Cidade Alerta, a Jéssica acaba de trazer informação do terminal. Agora, do terminal do centro, a gente já mostrou o terminal do mercado também. Hoje, um dia de paralisação. Jéssica, qualquer novidade em relação à reunião que está acontecendo agora, eu chamo você, eu sei que você está debruçada aí nesse tema, falando inclusive com representantes de todos os sindicatos, e daqui a pouco eu já te chamo de volta, porque a nossa expectativa aqui é que exista um acordo, minha gente. É claro que é isso que a gente deseja. E quando eu falo num acordo, é num acordo em que um rodoviário, em que o trabalhador ganhe o que é de direito. Aqui não está pedindo, ninguém está pedindo nada mais. O que deveria até ter. Não era o trabalhador que deveria estar pedindo o salário dele de direito. O trabalhador devia estar, nesse momento, pedindo um adicional, porque está trabalhando numa situação de perigo, porque a situação que a gente vive é de insegurança. De fato, a gente sempre mostra assaltos que acontecem dentro de ônibus. Temos até, meu diretor, uma imagem muito forte de um assalto dentro de um ônibus que chegou aqui para a gente. Dentro do ônibus é um momento em que, inclusive, os policiais chegam para poder abordar. Daqui a pouco a gente pode mostrar isso. Então, é uma situação em que cobradores e motoristas trabalham em situação de insegurança e sem falar na insegurança em relação à saúde. Com ônibus que estão lotados, com muitas pessoas, não nesse caso que a gente mostrou que estava todo mundo de máscara, mas em que em muitos casos tem gente que sequer quer colocar máscara. Ou seja, o que a gente deveria estar discutindo aqui não era nem o pagamento de salário devido. Era para estar discutindo um adicional que esses rodoviários deveriam ganhar. E o que é que eles alegam? Que o mês de setembro vai ser depositado agora, dia 30 de outubro. Mas e o de outubro? Vai ser depositado quando? E os tickets de alimentação atrasados também? E eles ainda trazem uma outra informação. Ficamos sabendo, informação aí de bastidor, que 80 cobradores vão ser dispensados. Vão dispensar os cobradores. E aí, a intenção não é essa. É óbvio que a classe se uniu porque tem noção já da força. Não subestime a inteligência do trabalhador, que o trabalhador, o rodoviário, tem noção da sua força já, estão unidos nesse momento e é uma greve que já causa impacto aqui na nossa grande Aracaju.